Bom dia, bem-vindos para o nosso Preparos. Como sabem, todo ano nós oferecemos um workshop de formação para os promotores e, como continuação desse workshop, que chama Esperança para o Planeta. Nós queremos ir para frente, nós queremos traduzir aquilo que a gente aprendeu para ações concretas e que podem ser medidas. Tem alguém com o microfone aberto no fundo que está atrapalhando um pouco. Está muito ruim o áudio, está dando microfonia, não está dando para ouvir. Nós temos uma missão e nós temos um chamado para a responsabilidade, para desenvolver e ajudar o mundo. No Gênesis, capítulo 2, verso 15, nós somos colocados no jardim de Éden. Somos criadores e para sustentar a vida. No Gênesis, Adão nomeia os animais e ele quer que a humanidade seja um trabalho cooperativo para moldar a criação. Em Gênesis, essa harmonia foi eh, fraturada. O nosso relacionamento com Deus também foi fraturado, com Deus e com a criação. Isso intensifica a nossa responsabilidade. Co-criadores, somos mais. Ser co-criadores é uma tarefa mais urgente do que nunca. Não é só um exercício ou em relatório, é uma resposta, é uma expressão do nosso comprometimento e também a promoção da justiça, da integridade da criação. Ou seja, nós queremos construir a paz. Para o nosso foco hoje é apresentar um plano de ação concreto que nos traz passos tangíveis, assegurando que essas ações são realistas dentro do nosso contexto e da nossa missão, com as prioridades e um chamado para integridade, com diferentes tempos de implementação. Nós nos abrimos para ouvir, para aprender e para nos inspirarmos para transformar o nosso mundo. Bem-vindos a cada um de nós e as intérpretes que nos ajudam a interpretar e entender tudo. Sozinhos não podemos fazer nada. Vamos fazer um exercício espiritual com aquele que nos fortalece nessa missão. Então, agora vamos fazer uma oração. Irmãos e irmãs, nós somos promotores da justiça, da paz e da criação. Como nós ouvimos na introdução, o mundo presente, justiça, paz e a nossa criação, tudo está confuso. Nós sentimos isso. Então, nós precisamos orar para a paz no mundo. Jesus disse: Eu dou para vocês a paz. Não deixe o seu coração estar atribulado, ficar atribulado, na verdade. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus por alguns segundos. Um problema no nosso coração causa problemas mundiais. Vamos orar para ter paz nos nossos corações e vamos orar para ter paz no mundo quando tiver guerra. São as pessoas vulneráveis que são afetadas no contexto de uma guerra entre os Estados Unidos e Israel contra Irã. Todo mundo é afetado e o mapa mundial acaba sendo afetado. Nos diga onde você está. Nos dê a resposta antes que nós falecemos ou vamos embora.
You told us share your toys and play. You told us bad things grew away. But now the classroom has no wall, and no one answers when I call. You said that monsters don't exist while holding lightning in your fist. Run, run, nowhere is safe. The sirens sing a lullaby that makes the little babies cry. We run, but nowhere safe from the anger on your face. Do you break what you can't fix? Is your game just stones and sticks? We don't care about your lines on maps. We just want to sit on mama's lap. Tell me, look me in the eye. Why? My brother's sleeping in the stone. He wouldn't leave his bear alone. The sky is gray, the sun is dead. There's only fire and smoke instead. You talk of peace with guns in hand, a language kids can't understand. It's not our war, it's not our fight. We are the ones who freeze at night. Take your medals, take your pride. Give us back the place we Why do you burn the garden down? Why are you kings of broken towns? We don't want to learn to hate and kill. We just want the world to please stand still. Tell me before we die. Why? Is anybody listening? Is anybody there? Why? Just why? Se perguntam por que tem guerra. Como promotores da paz, nós precisamos responder: vamos orar. Vamos orar juntos. Vamos orar para a justiça, a paz e o amor. Para as crianças que estão sofrendo na guerra, aqueles que estão tocando os corações dos líderes e de todo mundo, que eles possam escolher o diálogo e não a violência. Nós precisamos da sabedoria para ter a paz. Nós precisamos afetar famílias, comunidades, nações, restaurar a esperança, as feridas, curar as feridas. Amém. Nós temos uma resposta para as crianças. Que Deus nos dê a coragem para fazer com que esse mundo seja um lugar melhor. Agora nós vamos fazer a nossa apresentação e eu acho que vai ser a irmã Melinda. Então, irmã Melinda, você pode começar a sua apresentação. Enquanto a irmã Melinda está apresentando o seu plano, por favor, anote seu nome, sua congregação e o país aonde você está participando. Por favor, escrevam o seu nome, congregação e o país da onde vocês estão. Eu apresento meu plano de ação. Eu sou da congregação aqui em Roma. Eu estou em Roma há 5 anos. O áudio dela não está muito bom. Eu sou Ermelinda Falses. Quem que vai cuidar dos slides? Obrigado.
Eu tenho aqui uma metodologia e fizemos um mapeamento político, geográfico e vemos a fragilidade crescente, as pessoas, os refugiados, as pessoas sem lar. Nós vemos isso na nossa congregação, essas mudanças que estão acontecendo. Nós notamos que, muito embora tenhamos progresso econômico, o áudio dela está muito ruim, gente, está muito baixo o áudio dela. Nós reconhecemos a disrupção do mundo de hoje e a necessidade de acompanhar tudo isso. Nós precisamos ter formas concretas de apoio. Eu acho que ela está com desafios no slide dela. Não, tudo bem. Bom, eu só estou lendo. Nós precisamos analisar as nossas possibilidades verdadeiras de participação. Nós precisamos responder com compaixão, criatividade. Por favor, vamos ao próximo slide. Analisando essa metodologia, nós discernimos que essa realidade nós precisamos responder com cuidado, com justiça e precisamos abraçar tudo o que está acontecendo. Nos comprometemos a fortalecer e refletir, colaborar e consolidar tudo, ações inclusivas, baseado no nosso comprometimento. Nós precisamos ter um papel, precisamos de interdependência. Nós queremos nos juntar àqueles que trabalham com os mais marginalizados, os migrantes, os refugiados. Vamos para o próximo slide. Eu já falei o título do plano, são redes de cuidado. Eu gostaria de focar nas comunidades que estão na missão. Isso é uma jornada longa e nós já temos muitas irmãs que estão colaborando. Isso é uma jornada que não tem fim. Quem está ouvindo em português, por favor, coloque na caixa de bate-papo o seu nome, para eu poder saber que tem alguém ouvindo. Meu nome é Vivian, eu sou a intérprete. O áudio dessa senhora para nós, aqui para a interpretação, está bastante baixo, então estou tentando dar uma ideia do que ela está falando. Mas eu gostaria, por favor, de saber o seu nome e a congregação a qual você pertence. Coloque na caixa de bate-papo, que eu vou prestar atenção e responder, tá bom? Tenho aqui um tempo, tenho indicadores de solidariedade, de colaboração, de responsabilidade compartilhada. Nós podemos compartilhar isso com a nossa comunidade nessa rede. Nós temos um tempo determinado para trabalhar com esse projeto. Eu vou organizar celebrações de justiça, paz e cuidados. Ela está mostrando o plano na tela, organizar espaços de encontro, círculos de diálogo, orações, celebrações para as irmãs que estão atendendo as periferias e permitem com que elas reflitam juntas a realidade. Também vamos criar conexões com pessoas, instituições e congregações e eu espero ter uma expressão profunda de colaboração e ações conjuntas com as congregações e colaboração com algumas instituições e também ações de advocacia. E também nós queremos ter um acesso intercultural de formação. Isso aqui vai ser a última atividade para as nossas atividades de comunidade e justiça. Nós esperamos que nós possamos ter práticas sustentáveis e nós também queremos integrar ações para nós podermos atender aos comprometimentos Laudato Si. E como é que é feito tudo isso?
nós expressamos as nossas palavras, nós temos essa reflexão de estar na igreja, nós temos exemplos e também somos convidadas a ir para frente e nós temos espiritualidade urgente, discernimento, nós também temos relacionamentos com aqueles que sofrem, colaboração, informação e solidariedade, compaixão, esperança. Nós queremos gerar uma participação mais profunda para responder à crise da criação. E também nós queremos apoiar os valores do JCP-IP, toda essa colaboração com as instituições e fortalecer a nossa advocacia com os grupos marginalizados. Nós queremos compartilhar e consolidar todas essas possibilidades. Precisamos prestar atenção aos vulneráveis e ter mais cuidado. Nós queremos compartilhar esses planos e os dados da coordenação, a responsabilidade compartilhada, a diversidade de contexto, de linguagem, tudo isso são desafios, mas também são oportunidades de conexão. Precisamos de paciência, principalmente na missão local. Nós queremos fortalecer a nossa presença nas diferentes redes. Nós também temos, essa é uma parte importante da nossa liderança na igreja. Nós queremos comunicar, ser reflexíveis e queremos refletir a compaixão e a esperança. Aqui, isso é o que nós temos no momento. Isso aqui é um campo de refugiados. Isso aqui é um campo de refugiados que vocês estão vendo na tela. Isso aqui eles estão subindo uma montanha. Nós também estamos treinando professores no acampamento, estamos envolvidos na educação e no acompanhamento desse processo. Vamos para o próximo slide, pessoal. Nas Filipinas, nós temos esse projeto. As pessoas nas comunidades são pobrezinhas, eles moram em favelas, então nós pensamos em ajudá-los a construir suas próprias casas. Vamos para o próximo slide. Esse é outro tipo de casa. Eles colaboram na construção da casa. Próximo slide. Eu deveria ter mais fotos, mas é o que temos. Muito obrigada por agora. Realmente maravilhoso, muito obrigada. Eu gosto muito desse tópico. Isso é uma expressão, não é maravilhoso? Nós, às vezes, estamos olhando uma coisa que não está aí. Isso o GPS é um guarda-chuva. E debaixo desse guarda-chuva estão tudo aquilo que a gente faz. Temos uma visão holística. Isso é a base da nossa missão como religiosas, como cristãos, como seguidoras de Jesus. Vamos obter um feedback de como as coisas estão indo. E é isso que nós aprendemos. Agora eu vou convidar aqueles que estão escutando, se tiver alguma coisa que não entendem, ou se alguém quer fazer algum comentário, ou se alguém quiser dar uma sugestão que pode ajudar o grupo. Muito obrigada. Eu gostei muito. Realmente chamou muito minha atenção. Eu estou muito feliz. Isso realmente nos faz capturar o que é, o que é importante. Quem mais gostaria de fazer algum problema? Alguém quer fazer alguma sugestão? Você seguiu todos os passos, você explicou muito bem e você preparou o seu plano e o tempo, os indicadores, tudo isso. O plano ainda pode ser melhorado. Esse plano pode ser melhorado, mas se você puder fazer uma coisa mais concreta,
nós temos a tendência de atrasar as coisas. Se você puder fazer um plano menor e mais conciso, vai ser um plano mais leve. Mas, de qualquer forma, Deus te abençoe. Então, ele pede um plano mais conciso e mais leve. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Não sei se eu também gostei muito. Bom, se ninguém tiver mais algum comentário, nós vamos agradecer, nós desejamos tudo de bom e nós vamos observar o que está acontecendo para nós continuarmos com aprendizado contínuo umas com as outras. Agora nós vamos para a próxima apresentadora. A Joy está aí? A palavra é sua. Parece que a pessoa não está. Oi, Joe. Está na sua vez para você apresentar o seu plano. Hola, eu estou aqui. El proyecto está en español, pero voy a hablar en portugués, ¿ok? Primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade de apresentar um projeto bastante global da minha congregação, porque nós estamos organizando o Ministério GPIC na congregação e por isso esse projeto é muito amplo, porque engloba a organização no nível geral para poder acompanhar as províncias, os vicariatos da congregação. Então, nós somos a congregação dos agostinianos da Assunção, chamados assuncionistas, uma congregação francesa presente em 33 países atualmente. Então, nós constatamos alguns problemas sobre os quais queremos trabalhar para melhor responder à nossa missão no anúncio do Reino de Deus. Primeiramente, a situação dramática dos refugiados e das pessoas que estão vivendo situações de guerra. Nós temos também locais onde existe a exploração de crianças e de pessoas vulneráveis, justamente por causa da pobreza. Nós também trabalhamos na assistência a crianças órfãs e a migrantes, especialmente na Grécia e nos Estados Unidos. Órfãos, de modo particular, no Vietnã. Existe uma obra social que acompanha estas crianças órfãs. Também percebemos a necessidade de dialogar para influenciar a política pública sobre temas relevantes como a economia sustentável, a justiça e os direitos humanos, sobretudo nos países europeus onde nos encontramos. Uma outra área bastante comum nas nossas províncias, de modo particular nos bairros onde estamos inseridos e nas paróquias onde trabalhamos, tem a ver com a solidariedade com as pessoas socialmente vulneráveis. Então, nós falamos aí de pessoas idosas, de mulheres grávidas e mães solteiras. Depois também temos através das escolas, a questão da educação das crianças e dos jovens em matéria de ecologia integral. Finalmente, a intensificação do desmatamento, especialmente em Madagascar. É um problema que precisamos enfrentar. Não podemos passar o slide. O segundo ponto, nós temos, então, alguns objetivos a alcançar. Segundo o espírito de Santo Agostinho e a audácia evangélica que caracteriza o nosso fundador, o Padre Manuel Dalzon, nós queremos promover a fraternidade, promover a cultura da fraternidade e da amizade social, vivendo em comunidades internacionais, em comunidades interculturais, ali através de um estilo de vida que seja sóbrio, alegre, solidário com os pequenos e os pobres, especialmente os migrantes e refugiados. Através da aliança que nós vivemos uma organização, nós chamamos de aliança leigos religiosos, com aqueles que compartilham a nossa espiritualidade, o nosso carisma e até mesmo nossa missão em diferentes lugares onde nós estamos inseridos. Então, nós queremos utilizar desta aliança para
nas nossas obras apostólicas, desenvolver uma cultura de justiça, de reconciliação e de paz, educando para o diálogo e a reconciliação, a não violência e a gestão pacífica de conflitos. Em espírito de fé, de desinteresse e de corresponsabilidade, queremos trabalhar em rede com as demais congregações da família da Assunção. A família da Assunção ela é formada por 5 congregações diferentes e nós temos, então, muitas coisas em comum e nos organizamos para várias frentes de trabalho e a organização GPIC será uma delas. Então, nós queremos continuar com estas organizações e mesmo também com outras organizações que têm experiência na defesa dos direitos humanos universais, as causas dos pobres e a integridade da criação. Por exemplo, a Caritas Vivat Internacional. Descrevendo as atividades, para responder ao clamor da terra, nós queremos promover a conversão, nos tornarmos usuários sóbrios e compassivos da água limpa, protegendo da contaminação, promovendo o seu acesso, trabalhando com saneamento básico para as populações que não gozam deste recurso, participar na reflorestação, promovendo-a, e também na prevenção do desmatamento. Para responder ao clamor dos pobres, nós queremos colocar nossa atenção na ajuda diante das emergências humanitárias, com ações de solidariedade, onde tem conflitos, onde os fenômenos meteorológicos são extremos, onde os deslocados e refugiados climáticos estão presentes. Para adotar um estilo de vida sustentável, nós queremos revisar o nosso estilo de vida à luz dos votos religiosos, tendo em conta os critérios da solidariedade e da sustentabilidade. Com os migrantes, os refugiados e os deslocados, nós queremos acompanhar e assistir, seja do ponto de vista humano, do ponto de vista jurídico, com assistência psicológica e mesmo social. Garantir a alfabetização das crianças, sobretudo em contextos difíceis, onde a escolarização ela é impedida de ir adiante devido à situação de instabilidade política. Ao mesmo tempo, apresentar denúncias também de situações de injustiças, de situações que dificultam a vida da população. Investir também no conhecimento das causas destes problemas, através de sessões, por exemplo, virtuais, para a congregação e para o conjunto das congregações com as quais trabalhamos. Para a cultura da não violência, nós queremos organizar atividades de capacitação para a resolução pacífica de conflitos através de diferentes iniciativas nas comunidades, nas paróquias, nas escolas e também em emissoras de rádio. Queremos animar, preparar subsídios para celebrações também nas comunidades, grupos, em datas importantes, por exemplo, no aniversário de algumas testemunhas, que nós chamamos mártires da nossa congregação. Partilhando a nossa página web, experiências GPIC, em diferentes lugares. E oferecer também momentos de adoração para rezar pela paz. Uma das congregações que trabalham conosco tem um carisma contemplativo, então elas auxiliam muito através da oração e preparação de subsídios. Nos estabelecimentos escolares, queremos também educar os nossos jovens e crianças para esse trabalho. Elencando os números, então, que queremos ter em conta a partir da Laudato Si, clamor da terra, clamor dos pobres, a economia ecológica, a adoção de estilos de vida sustentáveis, a educação ecológica, a resiliência e o empoderamento das comunidades. Aí algumas fotos ilustram um pouco o que já se faz. Frutos que nós esperamos realizar com essas iniciativas. A participação de todas as comunidades religiosas e grupos de leigos da Aliança, trabalhando na rede pela paz, de modo especial no norte do Kivu, na República Democrática do Congo. O acompanhamento espiritual e pastoral das populações deslocadas em zonas de conflito. A formação de agentes de educação para o diálogo, a não violência e a reconciliação.
angariar fundos também para assistência humanitária a migrantes e o apoio econômico a iniciativas de autofinanciamento, projetos educativos de inserção social. A acolhida de crianças órfãs, o acompanhamento de pessoas socialmente vulneráveis, então, pessoas que vivem em situação de rua, idosos que vivem a solidão, mulheres que estão grávidas ou mães solteiras, pessoas com transtornos psicológicos, sobretudo causados por traumas de guerra. A plantação de árvores em regiões ameaçadas pela desertificação. A orientação de jovens religiosos na formação para especializar-se em direitos humanos, em psicologia e mesmo em liderança, em leadership. Sessões de formação por áreas linguísticas, nas 3 línguas oficiais da congregação, espanhol, francês e inglês. A organização também de reuniões de formação para a família Assunção. E acompanhamento dos planos de formação nas diversas províncias e vicariatos. Nós queremos que, a partir desse plano global, possamos chegar a realidades mais concretas também. Comentários: somos uma rede de congregações, então, religiosos, religiosas, e leigos que têm uma visão comum, especialmente em 3 pontos: a paixão pela vinda do reino de Deus em nós e ao nosso redor, em nós através da santificação pessoal, ao redor através da fraternidade e da missão. A vida fraterna, segundo o espírito de Santo Agostinho, é a nossa regra de vida. A educação como um meio privilegiado para a transformação da sociedade. E a visão também integral da missão evangelizadora. Nós compreendemos a evangelização como promoção integral do homem no amor e na justiça. Algumas dificuldades atualmente têm a ver com encontrar pessoas disponíveis e, ao mesmo tempo, competentes para este ministério. Uma outra dificuldade é que a congregação conta com um número grande de religiosos em formação e os nossos projetos apostólicos necessitam apoio de pessoas e de recursos econômicos. Finalmente, algumas fotos ilustram iniciativas que são feitas na França, em colônias de férias, crianças nas escolas rurais em Madagascar e um grupo de crianças órfãs assistidas no Vietnã. Muito obrigado. Muito obrigada por esse projeto que você apresentou. Eu gostei dessa ideia da família se juntar para ter um plano em comum. Isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar juntos nessa congregação. Mesmo se nós temos muitas famílias e eu acho que a gente pode colaborar com isso, construindo a nossa rede interna. Eu fiquei muito feliz que você não só vai ajudar os menos favorecidos, mas no mundo global. Nós estamos olhando a realidade de hoje. A pobreza não está só na América, em outros países. A pobreza hoje em dia está em toda parte. E nós vamos alcançar essas pessoas. E nós realmente precisamos colaborar de diferentes partes do mundo se nós quisermos se nós queremos melhorar o mundo. Muito obrigada por sua fala. Muito obrigada pela sua família, Assunção. Eu desejo sucesso a vocês. Agora nós vimos outro tipo de projeto. Agora nós vamos ver outro tipo de projeto, que é muito bacana. Por favor, fale seu comentário, suas sugestões, as suas perguntas que você tiver para o João. Alguém tem? Irmã Melinda, gostaria de falar? Muito obrigada. Eu adorei a inclusão dos leigos no seu plano. E eu gostaria de saber sobre a linha do tempo que você tem, porque você tem muitas atividades numerosas, então eu gostaria de aprender com o seu plano. Então eu gostaria de entender a sua linha do tempo, se possível, se você puder enviar. João, você tem uma resposta para ela sobre a linha do tempo do seu trabalho? Bom, eu poderia dizer assim, Evelinda, que nós não estamos iniciando do zero. Na verdade, estamos organizando esse trabalho, porque muitas pequenas iniciativas já existem, nas províncias, em comunidades,
mas tudo isso de um modo isolado, um pouco fragmentado. Então, nós estamos trabalhando para poder organizar isso e dar visibilidade a pequenas iniciativas para fomentar outras e mostrar que nós já estamos fazendo no nosso apostolado iniciativas muito bonitas e que precisamos avançar. Então, na verdade, o cronograma ele não é tão rígido porque nós já estamos a caminho, e queremos avançar. Isso ajudou? Ela perguntou para a irmã respondeu que sim, que ajudou, sim. Muito obrigada por esse projeto maravilhoso. Nós esperamos ver você na apresentação final. Talvez agora nós vamos para o próximo assunto. Nós temos uma irmã. Vocês têm. Eu não estou ouvindo. Nossa, eu não estou escutando nada que ela está falando. Eu vou mandar uma mensagem. Não, o áudio. Eu peço desculpas. João, aqui é a Vivian. Eu peço desculpas, não Ok, estou ouvindo Vivian. nada. Você está escutando? O original está Não. muito ruim. Está muito baixo. Ela também está falando, não está ouvindo. Bom, vou aproveitar para dizer que a sua palestra foi ótima, João. Muito boa mesmo. Espero ter traduzido à altura do que você falou, mas eu tentei o meu melhor. Foi muito legal. Eu te Parabéns. agradeço muito, porque parece que todo mundo entendeu até melhor do que eu apresentei. Imagina. Vamos aguardar o som melhorar aí, né? Ela vai ler. Ela pede para ampliar a apresentação. Acho que ela vai precisar ler, porque realmente não dá para ouvir nada. Ah, sim. Inspirado pelo nosso carisma, viver o Evangelho como a nossa norma suprema, nós respondemos às sinais e necessidades do nosso tempo. Nós ouvimos o chamado para ser uma presença de empoderamento no mundo, expresso num comprometimento para acompanhar, melhorar e nos empoderarmos e empoderar outras pessoas, indivíduos, famílias e comunidades, os pobres, os vulneráveis e aqueles cuja dignidade está sendo ameaçada através da educação, da saúde pastoral, social. Nós promovemos a autoconfiança, restauramos a esperança e promovemos a transformação nas nossas áreas, República dos Camarões, Nigéria, Congo, Bolívia, Itália. As realidades apresentam desafios grandes que necessitam de uma resposta empoderada e coordenada. A crise que está acontecendo na maior parte dos países causa o deslocamento das famílias, a migração, a disrupção da vida comunitária, a pobreza aumentada, perda de vidas, traumas, insegurança. As crianças e os jovens vulneráveis acabam entrando no tráfico humano e na exploração, e também problemas morais. As cidades com gente demais, os rios recebem lixo tóxico, degradação ambiental e não há cuidado responsável. Essas realidades afetam as condições de vida das pessoas, mas limitam a capacidade de tomar conta de suas vidas, fazendo com que o empoderamento e intervenções orientadas sejam ainda mais urgentes. Vamos para o próximo slide. Os objetivos do plano: promover paz interna e comunicação não violenta nas comunidades religiosas, empoderar os jovens como embaixadores da paz, aumentar a visibilidade dessas iniciativas e promover responsabilidade ambiental e comunidades limpas. E os destaques dos objetivos Laudato Si são: o grito da terra, o grito dos pobres, adotar estilos de vida sustentáveis, educação ecológica e resiliência comunitária. As atividades, aqui tem a linha do tempo, os indicadores, orientação e conscientização, sensibilização, fazendo a paz uma prática diária. Isso vai ser de abril a maio. E os indicadores, desenvolvimento do conteúdo, ter materiais simples, rotina de amor, contra violência, organizador, usar narrativas, role-playing, exemplos de vida real. Atividades 2,
ser uma ponte. Ah, não, desculpe, construir uma cultura de paz para os jovens, escolas vocacionais e ser embaixadoras da paz, ou embaixadores da paz. Identificar e abordar escolas primárias e secundárias, obter a aprovação das autoridades da escola, criar um kit de ferramentas, resolução de conflitos, inteligência emocional, práticas anti-bullying, clubes de paz, workshops interativos, treinamento de embaixadores, eventos nas escolas, selecionar embaixadores da paz e treinar como líderes, organizar eventos de paz, Dia da Paz, debates, drama, arte, promover o perdão e a reconciliação e também orar para iniciativas de paz. Atividade 3, criar visibilidade e conscientização das nossas iniciativas e atividades em todos os níveis, principalmente no nosso site. Isso vai ser junho, setembro e novembro de 2026. E a atualização do site, narrativas, mídia social e mídia local. Criação de conteúdo. Ela falou que está sendo difícil para ler e realmente quando é lido, não fica tão legal, né? Mais complicado. Usar plataformas como Instagram, Facebook, WhatsApp, etc. E postar consistentemente. Atividade 4, trabalhar com gestão de resíduos, manter o nosso ambiente limpo, começar pouco a pouco, vida da comunitária, vizinhança, mercados, junho, setembro, novembro de 2026. Identificar áreas-chave, mobilização de comunidades, educar na separação de resíduos, saúde, usar projetos, sensibilização, configuração de resíduos da comunidade, campanha de conscientização, sustentabilidade, líderes comunitários e projetos de limpeza regulares, iniciativas de reciclagem, coordenação, isso tudo vai ser administração, comunicação, workshops, supervisão, coordenação, gestão. Esse é o budget e o orçamento. Isso vai dizer quanto dinheiro você vai ter. Eu não vou entrar na parte financeira. Como que o carisma se relaciona? As irmãs estão vivendo, nós respondemos às necessidades do nosso tempo. Os nossos valores são hospitalidade, compaixão, simplicidade, o carisma e os valores são apontam para a justiça e a paz. A simplicidade está em atividades de baixo custo, práticas acessíveis a todos. A compaixão guia as nossas ações para os pobres, os deslocados, os vulneráveis. O respeito é promovido através da dignidade humana e inclusividade. O empoderamento é muito importante para nos tornarmos agentes de mudança, como peregrinos da esperança. Promovemos a resiliência, a cura, o encorajamento das comunidades e respondendo às sinais e necessidades dos nossos tempos, o plano lida com assuntos urgentes como conflito, tráfico humano e degradação ambiental. Cada atividade não é só funcional, mas uma expressão viva da nossa identidade e da nossa missão no mundo de hoje. Bom, então o objetivo vai ser melhorar a conscientização, melhorar os relacionamentos e as mudanças de comportamento. E o 2, iniciativas lideradas pelos jovens, treinamentos. O 3, aumentar a visibilidade e o engajamento, aumentar o tráfego do site, engajamento mídia social, reconhecimento público e ambiente limpo, conscientização e participação da comunidade. E o plano enfatiza o empoderamento
para as pessoas serem participantes e não passivas. Promove uma abordagem holística, integra justiça, paz, cuidado da criação, uma atenção forte é dada ao envolvimento raiz, usando representantes da comunidade, clubes de escola, para ter um alcance e sustentabilidade. Ações de baixo custo, que podem ser facilmente implementadas. Também destaca a colaboração com parceiros locais para aumentar o impacto. Formação contínua. A conscientização é central para ter uma mudança de mentalidade e comportamento, ter uma presença empoderada, principalmente entre os menos favorecidos e a juventude vulnerada. Também integra a espiritualidade franciscana com uma ação prática para promover paz, empoderar os jovens e cuidar da criação. Deve ser simples, adaptável e sustentável em todas as missões onde a missão dos franciscanos está presente. É isso aí. Ela quer saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão, algum encorajamento. Qualquer coisa que você acha que possa melhorar. Esse é um projeto de uma congregação. Bom dia, boas-vindas. É, eu só gostaria de apreciar. Eu achei que essa apresentação muito boa, com linha do tempo e ações, uma forma muito prática de esse planejamento anual, com orçamento, tudo. Eu achei muito bacana. É um plano bem claro. Muito feliz de aprender com isso. O formato do plano, os objetivos ajudam. A clareza faz com que o plano possa ser um plano com que se possa trabalhar. Alguém mais tem algum comentário? Bom, muito obrigada. Agora, nós estamos muito felizes por ter ouvido esses três planos. E aqui eu vou falar sobre os nossos ministérios. E é uma apresentação que vai nos ajudar. E como missionários católicos, vai nos ensinar a fazer projetos sociais. Primeiro, eu vou fazer a apresentação. Eu vou trabalhar num assunto que é muito importante, que é o infanticídio. O que é infanticídio? São crianças que morrem ou que são mortas. Como que nós visualizamos isso? Primeiro, nós precisamos ver onde isso está acontecendo ao nosso redor. Pessoas que nós, e tendo visto isso, nós fazemos um discernimento. Por que que as crianças estão morrendo? Qual é o problema? Por que que isso está acontecendo? Isso vai fazer que a gente reflita como missionários católicos o que que a Bíblia fala, o que que os ensinamentos da igreja nos dizem, o que que a Convenção das Nações Unidas nos diz sobre isso. Nós temos doutrinas sociais da igreja, nós precisamos aprender isso para refletir na realidade social sobre infanticídio. Então, o que que isso significa? Nós também precisamos refletir sobre o que os nossos fundadores falam sobre isso. O que que os nosso capítulo fala sobre isso? O que que os capítulos provinciais falam? Isso é o nosso carisma, porque cada congregação tem o seu carisma. Então, nós precisamos prestar total atenção para isso. O primeiro ato para fazer a ação é orar. Nós, às vezes, não, nós temos mais problemas na sociedade do que previsto. Nós precisamos orar, meditar e perguntar para Deus o que nós devemos fazer. E, gente, nós precisamos fazer isso com a comunidade. E nós também precisamos da participação das pessoas com as quais nós vamos trabalhar. Então, é aqui que nós temos
implementação. Para implementar, nós precisamos ter uma avaliação do projeto. Isso é uma avaliação formativa e nós também precisamos fazer a avaliação. E essa avaliação se torna a nova forma de fazer o projeto. Isso aqui é o resumo, mas eu vou entrar em mais detalhes. Eu gostaria que vocês, um dos membros da sua comunidade, envolvidos em ministérios sociais, e nós falamos de experiência no trabalho que está sendo feito. Nós estamos dizendo que algumas pessoas que são envolvidas em trabalho social, trabalho de justiça, não querem compartilhar. Não, eles trabalham em ONGs e eles causam. Nós queremos, são pessoas. Nós temos de tudo quanto é tipo de pessoas. Aquelas inspiradoras, naquelas que convidam outras para participar. O que eu quero dizer é que nós temos tudo quanto é tipo de pessoa. Então, aqui nós precisamos agir, discernir e depois agir. Nós precisamos ver como que nós vamos fazer essa missão e esse ministério como católicos, como que nós queremos fazer isso. Eu vou contar uma história sobre infanticídio. Essa história foi contada pelo Alensky, é um administrador, e ele vai contar uma história. Tem um rio, as pessoas vão para a estrada para caminhar, para passar tempo. Aí eles veem crianças no rio. Alguém pula no rio e salva uma criança, mas mais crianças estão vindo e vão pulando. Algumas das crianças são salvas, mas das pessoas que vêm para socorrer morrem. Eles precisam de hospital, desenvolvem um hospital. Eles precisam salvar as crianças. Tem serviços de ambulância, eles começam uma escola para as crianças que estão sobrevivendo, eles têm serviços de adaptação, e o projeto continua e continua. Mas nessa hora, um homem entra no rio sem salvar uma criança, e ele atravessa o rio. E as pessoas falam: as crianças estão morrendo, por que que você não está salvando as pessoas? E ele fala: vocês estão salvando, mas eu quero descobrir quem está jogando essas crianças dentro do rio, e eu quero frear isso imediatamente. E as pessoas ficam chocadas. Se as pessoas não entrarem no rio, o que que aconteceria com a escola, com o hospital, com os serviços, todas as pessoas que são empregadas? O que que aconteceria com todas as pessoas? As pessoas ficam chocadas. E qual é a moral dessa história? Eu quero fazer uma pergunta. O que que as pessoas estavam cientes do quê? Elas estavam cientes que as crianças estavam no rio, mas não discerniram, não fizeram um julgamento. Foram movidos por emoções, não tiveram tempo de desenvolver o projeto, de descobrir os motivos. Qual era o comprometimento deles? Era educação, adoção, serviços de hospital, esse tipo de coisa. Então, o que que as pessoas fizeram? Eles tinham um nível de discernimento, de comprometimento com ações. Então, vocês conseguem entender que a como você pode ver com a lente, eles não estavam avaliando o porquê e eles começaram a agir. Por isso que o projeto falhou de uma certa forma. Então, como missionários cristãos, quando a gente faz projetos, nós precisamos fazer projetos não baseados em indivíduos. Isso vem da experiência da igreja. No começo, nós temos esse conceito, e no Mater Magistrat nós temos 3 estágios que devem ser seguidos nessa prática social. Então, existe infanticídio,
As crianças são mortas. Por quê? Então a pergunta é: por que que isso está acontecendo? E isso tem que estar no Evangelho. E terceiro lugar, a ação. Nós precisamos basear tudo em ver, agir, ver, julgar e agir, discernir. Isso também acontece. O Laudato Si, ele segue essa metodologia. O Papa Francisco vê essa realidade mundial, faz um julgamento e depois age. Nós precisamos seguir essa metodologia. Nós precisamos ter mais critérios. Bom, eu vou explicar um pouco mais dessa metodologia. Esse é o ciclo pastoral, ou seja, a, nós oramos na igreja e nós oramos com as pessoas. Esse é o ciclo pastoral. Como é que isso inicia? Começa com a nossa experiência, com a nossa experiência de vida. Eu vejo pessoas, crianças, jovens falecendo e a minha consciência diz que isso precisa parar, isso não pode continuar. E aí eu faço uma análise. Que análise das causas sociais? É por causa da pobreza? É por causa de motivos políticos? Então, o que que a gente precisa fazer? Fazer a análise. Por isso que nós temos esse infanticídio. O que que a Bíblia diz sobre isso? O que que a congregação diz? O que que todos dizem sobre infanticídio? E depois, quando nós vemos isso, nós vemos o carisma e nós vamos nos envolver nisso. O carisma vai ser apostolado, educação, educação. Nós precisamos responder a isso. Se a gente lê a Bíblia, a Bíblia fala muito sobre isso. Pre- ele mostra na Bíblia onde estão as afirmações sobre tudo isso. Na missão católica, salvar as crianças é uma das missões prioritárias e também os direitos da família. Então, a igreja tem muitas escolas católicas que estão servindo e também ratificaram os direitos das crianças numa convenção em 1990. Então, a Igreja Católica se preocupa muito com isso. Agora você pode tirar alguns segundos para pensar. As crianças são a vida da nossa fundação. As crianças no carisma da nossa congregação. As crianças precisam de soluções. Então, com respostas positivas, nós precisamos pensar como nós vamos responder ao problema do infanticídio. Como que nós vamos fazer isso? Nós precisamos participar nisso. Por isso, depois disso vem o planejamento. O planejamento, o que que nós vamos fazer? Como é que nós vamos remover a causa do infanticídio? Então, no planejamento, como eu falei, se você está fazendo um projeto, você precisa fazer isso com a comunidade. Então, isso é uma coisa mais individual. A segunda coisa do planejamento é quem que nós vamos envolver. Nós precisamos tomar cuidado com trabalhar com as pessoas. Precisamos tomar cuidado com o dinheiro, com o nosso ego. Também precisamos articular uma visão do futuro. Precisamos priorizar os recursos de energia e financeiros. Precisamos priorizar aonde nós vamos gastar os nossos recursos. E também precisamos criar as nossas estruturas. Como nós vamos fazer, o que que nós vamos fazer, quem vai fazer, como, quem. Precisamos prestar atenção nesse planejamento. Então, isso aqui pode ser um exemplo de um formato, como que a gente vai fazer, o que vai ser feito e como vamos fazer. Intérpretes estão pedindo um intervalo de 5 minutos. Eu acho que vamos fazer então um intervalo de 5 minutos e depois você continua para que a gente não
Então, vamos então fazer um intervalo de 5 minutos. Bom, ele voltou, está falando de recursos, capacitação, fazer um plano executável. Depois de fazer esse plano, implementar o plano e avaliar o plano, acessar, avaliar dos erros e depois de avaliar, a gente vai para a avaliação. A avaliação tem 4 estágios. Primeiro, planejar. O que que nós precisamos? Nós precisamos ir na direção correta e nós fazemos essa avaliação e dessa avaliação nós temos uma nova experiência e essa nova experiência se torna uma nova visão para um novo plano. Aí nós temos essas avaliações acumulativas. O que que a gente fez bem? Qual foi a nossa força? Qual foi a nossa falha? Qual foi a nossa fraqueza? O que que a gente pode melhorar e como? Como que a gente pode continuar a trabalhar com essa missão para o futuro? Então, com isso, isso se torna uma nova experiência para nós. Então, experiência, análise, reflexão, resposta, avaliação e continuação do projeto. Então, para isso, tem muitos ônibus, tem muitos livros, desculpe, teologia para novo catolicismo. São livros que ele recomenda. Então, eu quero agradecer. Muito obrigada por essa forma prática de apresentar, como você mostrou. Isso é uma coisa, você começa, você avalia e você reinicia o ciclo. Então, muito obrigada por suas palavras. Por enquanto, alguém tem alguma pergunta, algum comentário antes da gente fechar essa parte? Então, nós estamos chegando ao final da preparação para as ações. A nossa missão, ela não termina aqui, ela começa, na verdade. Os planos que nós compartilhamos não são só ideias, mas são um comprometimento concreto para a gente ser co-criadoras de uma forma profética, principalmente num mundo cheio de autointeresse e exploração. As nossas ações têm um propósito para contribuir na transformação do nosso mundo e também o florescimento de toda a criação para a glória de Deus. Nós devemos saber, nós temos uma missão clara para refinar e implementar o nosso plano de ação. E aqueles que estão aqui e não apresentaram plano, gostaria que enviasse o plano. Você tem essa oportunidade. Mande para nós e você vai ser incluída na apresentação final. Se você quiser fazer isso, nós encorajamos você a encorajar o seu plano. Hoje, juntos, através de esforços colaborativos, nós precisamos restaurar, curar e transformar o nosso mundo, principalmente a serviço dos mais marginalizados e vulneráveis. Isso foi o que os planos mostraram. Toda ação não interessa o quanto o quão pequeno tem valor e contribui para a harmonia com Deus e com toda a criação. Vamos então seguir adiante com clareza e vamos nos comprometer e vamos ir para a frente, sustentável pela esperança e também trabalhar nessa missão em conjunto. Que os nossos planos tenham frutos visíveis e que nosso compartilhamento se torne um testemunho de justiça, paz e integridade da criação. Eu gostaria que cada um de vocês que está presente aqui, eu gostaria de agradecer pela apresentação e por falar o seu plano. Se você apresentou um plano ou não, a sua contribuição, a sua colaboração enriqueceu essa reunião. Também quero agradecer aos intérpretes, porque o trabalho delas nos ajuda a
fazer essas trocas. E Deus abençoe a todos vocês e as suas famílias. Eu gostaria de encorajar todo mundo, porque o que vocês mostraram no plano, vocês têm membros em diferentes continentes. Então, encoraje nesse trabalho continental. Nós temos coordenadores para cada continente. Se vocês querem mais informação, escreva para nós, nós vamos mandar o nome dos coordenadores e aí você vai poder fazer parte desse grupo. Eu esqueci de falar isso, porque, como vocês sabem, para ser fortes, nós precisamos estar juntas. Se nós queremos transformar, nós precisamos estar juntos, porque os ricos estão juntos. Eles planejam, os ricos, eles planejam ações para nos explorar. Nós precisamos nos unir. Eu desejo todo o melhor na implementação dos seus planos. Aqueles que vocês não implementaram os planos, nós sabemos, por favor, mande os seus planos para nós, para que a gente possa preencher. Eu quero que Deus abençoe vocês, eu espero que Deus abençoe todos vocês. Eu tenho uma dúvida, eu quero escrever um plano de ação, mas eu achei que você ia mandar o formato e depois a gente finalizaria. Eu não entendi o formato. Você podia mandar? Se você está interessada, você, agora que a gente sabe, mande o seu interesse e aí a gente manda. Mande seu e-mail, e aí você pode. Nós vamos reapresentar o nosso plano final. Como é que vai ser? Nós devemos seguir o mesmo formato? É isso? Sim, o mesmo formulário que nós mandamos para você. Nós vamos mandar uma carta de novo, se não ficou claro. Bom, muito obrigada. Muito obrigada.